Quando nós olhamos para o passado, nós temos uma boa notícia. Alguém pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e afastados estão de Deus. Todos, sem exceção. Não existe ninguém na face da terra que não tenha pecado. Todos na face da terra, desde a pessoa mais santa, mais abençoada que você conhece, ela é, aos olhos de Deus, pecadora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afastou de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, verso 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar, a mão de Deus está estendida. O ouvido dele não está surdo, o ouvido dele ouve bem, ele ouve bem. Mas os nossos pecados impedem o agir de Deus. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, de forma que as nossas orações não sejam ouvidas. Então, o pecado é um problema para nós. O pecado é um problema. E mais ainda, muito mais do que bênçãos não atendidas, bênçãos não alcançadas, o pecado gera morte. O apóstolo Paulo também escreveu em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto o pecado gera morte, o sacrifício de Jesus nos trouxe vida, nos gerou vida e vida eterna. Porque quando diz aqui que o salário do pecado é a morte, não está falando da morte física somente, que todos nós vamos experimentar, mas a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. A pessoa que morre em pecado, sem entregar a sua vida a Jesus, sem se arrepender dos seus pecados, sem confessar os seus pecados e abandoná-los, ela é separada de Deus. Ela está condenada a passar a eternidade sem Deus. Por isso a importância, por isso que nós cristãos, principalmente os evangélicos, insistimos tanto para que as pessoas reconheçam Jesus como Salvador, reconheçam que são pecadoras, entreguem a vida deles a Cristo, porque senão elas estão arriscadas a passar a eternidade numa condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Só que Jesus, ele se fez como pecador por nós. Ele não tinha pecado nenhum. Ele passou a vida aqui, ele se fez homem. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós, porém sem jamais pecar. Jesus é santo. Jesus passou por essa vida sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. E por causa do sacrifício dele, o justo morreu pelo pecador. Por causa do sacrifício dele, nós hoje temos livre acesso a Deus. Porque se fosse pelas nossas obras, pelo nosso próprio mérito, nós não teríamos condições de nos aproximar de Deus. Nós não teríamos direito a sermos salvos. Então a ceia, ela nos remete ao passado. Ela nos remete a um sacrifício que foi feito por nós. Aleluia. Olhamos para essa vitória que Deus nos deu através da morte de Jesus. Através da nova aliança. Uma aliança é uma promessa. Uma aliança é uma promessa confirmada por um sinal. Uma aliança é uma promessa, é um voto seguido por um sinal, seguido por uma atitude. Deus fez uma aliança de nos salvar, de nos redimir, de nos amar, e Ele, para que essa aliança se cumprisse, Ele fez um sinal, Ele fez uma atitude, Ele entregou o seu próprio Filho na cruz, para morrer por mim e por você. Senhor Deus e Pai, mesmo com todas as nossas limitações, mas respaldados pelo sacrifício do seu Filho Jesus, que um dia se entregou na cruz do Calvário pela nossa vida.
Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que se preocupa com nós. O Senhor é um Deus que nos amou tanto, a ponto de entregar o seu único filho, o único que o Senhor tinha, para morrer por nossa causa, para morrer no nosso lugar. Nós somos gratos ao Senhor. E muito mais do que isso, o Senhor nos deu, através desse sacrifício, a vida eterna. O Senhor garantiu a vida eterna a nós. Somos eternamente gratos ao Senhor. Nós nos santificamos, não pelas nossas obras, não por nenhum mérito nosso, mas pelo sangue do teu Filho Jesus derramado sobre a nossa vida, que nos limpa, que nos purifica, que nos cobre e que nos justifica diante do Senhor. Nós te entregamos a nossa vida, te entregamos o nosso coração, o nosso viver, tudo que temos, tudo que somos, se é que temos alguma coisa, se é que somos alguma coisa, porque até o fôlego de vida que há em nós foi o Senhor quem soprou. Mas tudo isso nós consagramos a Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos arrependemos. Nos ajude a manter uma vida de santidade, para sermos mais parecidos com o Senhor, parecidos com Jesus. Que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã, mais uma vez. Que o Senhor possa nos visitar nessa manhã, segundo a Tua vontade. Que através do Espírito Santo nós possamos ter, mesmo que de forma online, de forma virtual, experiências sobrenaturais com o Senhor. Que esse seja um dia de vitória para cada um que está assistindo essa mensagem. Que esse seja um dia de milagre para aqueles que estão em busca de um milagre. Que esse seja um dia de cura para aqueles que têm buscado sarar em qualquer tipo de enfermidade. Que seja também um dia de restauração para aqueles que têm passado dias turbulentos, para aqueles que têm vivido crises em seus lares, em suas famílias. Em nome de Jesus, esse é o dia que entregamos ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor.